Satisfação grande estar aqui. Só para eu ter ideia, quantos aqui estão pensando em fazer concurso público? Levanta a mão. Algumas pessoas, um ou outro, né? Muito bem. Talvez a primeira preocupação que você tenha tido é, ao ouvir o meu currículo, ver lá, primeiro colocado disso, daquilo outro, e você fala, bem, esse é um maluco, é um nerd, que fez um monte de concurso, viveu estudando e não tem nada a ver comigo, porque a minha vida é diferente, eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade, e acho que perdi meu tempo em vir ouvir esse cara. Se você tem essa preocupação, eu devo começar a nossa conversa dizendo o seguinte, eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado no concurso para oficial de justiça, fui reprovado no concurso para promotor de justiça, fui reprovado no concurso para defensor público, fui reprovado no concurso para juiz de direito, depois passei mais um tempo estudando para esse concurso, fiz novamente, e aí fui novamente reprovado. E várias garotas que eu quis namorar não me deram a menor bola. Daí que a experiência da rejeição, a experiência do não, é uma experiência bem presente na minha vida. E se você quiser ser reprovado, eu sei como. Se você precisar de alguma ajuda para ser reprovado em algum concurso, pode contar comigo, que eu tenho algo a lhe dizer sobre como ser reprovado. Mas se você quiser passar em concurso, eu posso lhe dizer que também tenho algumas coisas a falar. Por quê? Porque depois de ser reprovado várias vezes, um dia eu fui aprovado. E descobri que ou você está preparado e vai passar em todos ou quase todos, ou você não está preparado e não vai passar em nenhum concurso. Não tem essa história de, eu só queria passar numzinho, não precisava esse monte de concurso, eu só queria umzinho, isso não existe. Outra coisa que não existe, e por isso é interessante eu dizer quantas vezes eu fui reprovado antes de ser aprovado várias vezes em primeiro lugar, outra coisa que não existe é pessoas que nasceram para ser derrotadas ou pessoas que nasceram para ser vitoriosas. Vitória e derrota nunca é uma pessoa. Vitória e derrota são situações, são acontecimentos resultantes do estado de preparação que você está na hora em que você faz determinada prova, determinada coisa. Daí, a mesma pessoa que foi reprovada várias vezes, depois foi aprovada várias vezes. E você está aí falando, bem, como é que eu faço para ser aprovado? Como é que eu posso fazer para ter sucesso em provas e concursos? Se esse é o seu objetivo, eu primeiro quero dizer que você escolheu um belíssimo objetivo. Que o concurso público hoje é uma das melhores formas de conseguir um bom emprego. Uma forma relativamente rápida. Uma forma muito segura. Uma forma bastante interessante, porque o concurso público paga bons salários. O concurso público te dá estabilidade, te dá uma carreira, te dá férias, 13º, feriado, você pode ficar doente, que você não vai ser mandado embora, pode ficar grávida, que não vai ser mandado embora, não vai ser vítima de nenhum downsizing, de nenhuma reengenharia da empresa, de nenhum corte de custos. A sua aposentadoria vai ser melhor, você provavelmente vai ter acesso a um plano de saúde de razoável qualidade, ou seja, você vai ter um grande emprego. Mais do que isso, você vai ter a oportunidade de servir a sociedade. Você vai ter a oportunidade de participar do governo. Você vai ter a oportunidade de, se muita gente está infeliz com o serviço público, você sendo servidor, você vai ter a oportunidade de quem procurar você ser bem atendido. Então, quando eu falo em fazer concurso, eu não estou pensando só em você resolver os seus problemas pessoais. Eu também tenho a expectativa de que você vai entrar no serviço público e vai ser sangue novo, mente nova, ideias novas, e vai trabalhar para esse país ficar um pouco melhor, até porque os nossos filhos vão morar neles e a gente vai continuar morando aqui durante bastante tempo. Quando eu me dirijo a um grupo que vai fazer concurso público, eu, antes de tudo, me dirijo com esperança, porque eu sei que é possível passar em concurso público. Diria até que é relativamente fácil passar em concurso público. Não se assuste com essa minha informação. Por quê? Porque passar em concurso é algo cuja forma, cujas regras são muito claras. Pode levar um pouco de tempo, pode ser um pouco demorado, mas passar em concurso é algo que basta você pegar o edital, pegar o programa, estudar e fazer a prova, dar a resposta correta e pronto, uma hora você chega lá. É muito mais difícil
fazer outras coisas. Criar um filho, manter um casamento interessante, se divorciar, ver gente passando fome na rua. Tem muitas coisas difíceis. Concurso não é difícil. As regras são claras. Concurso é trabalhoso, mas é um trabalho que vale a pena. Eu posso dizer isso porque toda a minha carreira foi construída com concurso público. Se não fosse o concurso público, eu não chegaria aonde eu cheguei. E depois de ter passado por esses vários concursos e escolhido quais os cargos que eu queria exercer, eu comecei a ministrar aula, comecei a ser membro de banca, comecei a ter uma série de atividades, todas elas voltadas para o serviço público, ou cuja possibilidade de exercício veio do serviço público. Por exemplo, dar aula para concurso, começar a dar aula sobre matéria. Eu que comecei a dar aula sobre alguma matéria, eu percebia que, curiosamente, as pessoas que eu achava que iam passar rápido, muitas não passavam. Outras pessoas que eu achava que não queriam passar, que não aparentavam capacidade de sucesso, passavam. Eram surpresas. E eu fui percebendo que, além da matéria, que além do estudo, existiam algumas coisas que faziam diferença. Algumas circunstâncias que faziam diferença. E comecei a falar sobre isso nas minhas aulas. Então eu ia dar aula de Direito Administrativo, lá no final da aula eu começava a conversar sobre como passar em provas e concursos. Principalmente depois que eu fui primeiro colocado em vários concursos, as pessoas começaram a me perguntar: William, qual é o segredo? Qual é o segredo? Como é que é o macete para passar em concurso? E eu comecei a dizer para as pessoas: olha, não tem segredo nenhum, não tem mágica, não tem milagre. Passar em concurso é o resultado de uma preparação adequada e da aplicação de técnicas que você pode aprender. Ou apanhando, como foi o meu caso, como é o caso de boa parte das pessoas que estão hoje no serviço público, ou pegando alguém que apanhou e perguntando a ele como é que faz para não apanhar tanto. Daí eu escrevi o livro sobre como passar em provas e concursos, e um dos primeiros trabalhos com esse livro foi dizer para as pessoas: olha, as pessoas diziam o seguinte: William, esse livro é muito grosso. Um amigo meu, juiz federal, falou assim: ainda bem que eu já passei, porque eu não vou ter que ler um livro tão grosso. E eu comecei a mostrar para as pessoas o seguinte: se você tem 1 hora para cortar uma árvore e lhe dão um machado cego e um afiador de machado, um amolador de machado, pessoa inteligente vai ser aquela que vai gastar meia hora afiando o machado e meia hora batendo na árvore com o machado afiado. E em concurso público eu estou acostumado a ver pessoas batendo com machado cego. Fazem muito esforço, mas não tem resultado. Eu vim a descobrir pela minha experiência, e a minha experiência, eu comecei a fazer concurso com 13 anos, estou com 38, então tem 25 anos fazendo concurso, 1/4 de século fazendo concurso. Primeiro fui aluno, depois candidato reprovado, depois candidato aprovado, depois fui fiscal de prova, e como fiscal de prova eu reparei muita coisa que acontecia na sala que faz diferença. Depois virei membro de banca examinadora, e depois virei autor de livros sobre como passar em concurso, e durante todo esse período estou adquirindo experiência. E essa nossa conversa é a conversa exatamente para passar um pouco dessa experiência. Obviamente, o ideal é que você leia o livro, porque no livro você tem 670 páginas sobre como passar em provas e concurso. Mas óbvio que a gente pode, em 1 hora, 1h30 de conversa, passar alguns pontos que eu tenho certeza, pela minha experiência, que podem ser diferença em daqui a pouco você estar aprovado ou não estar aprovado. E a gente deve começar essa conversa com a seguinte colocação: as técnicas para passar em concurso incluem 3 grandes áreas. Primeira área, organização e planejamento. Segunda grande área, técnica de estudo propriamente dita. E terceira área, técnicas para a realização de provas. Se você conseguir aprender um pouquinho dessas, eu tenho certeza que você vai fazer algum avanço, vai ter algum avanço. Não estou preocupado em que você que está me ouvindo consiga sair dessa conversa aplicando tudo o que eu vou falar aqui. Se você conseguir um ganho pequeno a cada dia, já é o suficiente. Então ninguém fique tenso ou preocupado: não, eu tenho que aprender todas as técnicas, senão eu não vou me dar bem. Não é por aí. O caminho é um ganho pequeno a cada dia, um ganho constante a cada dia. E nem todos os ganhos são ganhos difíceis. Uma das coisas mais comuns nos candidatos
é que eles estão estudando e perdendo concentração, resultado, aprendizado, memorização, porque estão pensando em cinema, praia, namoro, internet ou coisa que o valha. E quando estão no cinema, na praia, na internet, passeando, estão sentindo culpa ou remorso porque deviam estar estudando. Isso já aconteceu com vocês? Pois bem, a vida de vocês está uma droga, então. Estou certo ou estou errado? Vejam bem, imagine alguém que não faça nenhuma mudança na quantidade de horas que gasta com lazer e que gasta com estudo. Mas na hora em que ela começar a estudar, essa pessoa só vai pensar em estudo. Quando o cérebro começar devagar e pensar em lazer, ele vai falar, não, agora é hora de estudar, e estuda. O estudo vai render mais? Vai. E na hora do lazer, ela vai sentir culpa, remorso? Não, ela vai dizer, não, na hora de estudar eu estudei, agora eu vou me divertir. A vida dessa pessoa vai ser melhor, sim ou não? A vida da pessoa vai ser melhor e ela vai se recuperar mais e o estudo depois vai render mais. Tô certo? Muito bem. Por que cargas d'água, então, você ainda não organizou o seu horário? Porque você já sabe, eu não te contei nada, eu só fiz perguntas, você já sabe que se você se organizar, rende mais. E você não se organiza. O que passa é a impressão de que as coisas estão muito fáceis. E eu sei que não estão fáceis. Porque passar em concurso, por um lado, é fácil porque as regras são claras, e por outro lado é difícil porque tem muita matéria a ser aprendida. Outra coisa que acontece pela desorganização. Você está estudando a matéria A e entendendo a matéria A. Aí, de repente, o seu cérebro começa a dizer, estude a matéria B. Olha lá, olha a matéria B. Você não estava entendendo a A, mas e a B? E aí, ou você perde a concentração enquanto continua estudando a matéria A, ou pega a matéria B e vai estudar a matéria B. Isso já aconteceu com vocês? E o que acontece? O seu cérebro começa. Estude a matéria C, compre batom. Estude a matéria C, compre batom. Já aconteceu contigo? E por que acontece isso? Porque você não está organizado. Fenômenos que normalmente acontecem com as pessoas. Elas começam a estudar, sente vontade de ir no banheiro, sente vontade de ligar para alguém, sente sede. Outro fenômeno que é muito comum, a pessoa começa a ler, interrompido, vai, sai, resolve o problema, quando volta, o que acontece com ela? Começa páginas e páginas atrás, lê páginas e páginas como se tudo fosse novidade, até que em determinado momento ela vira e fala o seguinte, caramba, leu uma frase e fala, caramba, eu já tinha lido até aqui. Isso já aconteceu com você? Quantas vezes você marcou para começar a estudar às 8 e porque deu 8h05, você falou, não, vou começar às 9 ou vou começar amanhã? Quem riu é culpado. Quantos já tiveram branco em prova? Levanta a mão. Quantos só tiveram branco durante a prova, saíram da prova e lembraram a matéria? Levanta a mão. Bastante gente. Quantos daqui ficam nervosos ao fazer prova? Levanta a mão. Quantos aqui acham que o mundo seria melhor sem provas? Levanta a mão. Quase todo mundo levantou a mão, mas eu quero te alertar que o mundo já não teve provas. E as pessoas eram escolhidas pelas amizades, pelo parentesco, pela filiação, pelo casamento, pela raça, pela cor, pela religião. E dependendo do sexo, ou da cor, ou da religião, ou de onde vem, ou de quem eram os pais, talvez você não pudesse ser servidor público. Eu sou filho de uma pessoa que era, quando criança, meladeiro, plantador de batata. Eu sou filho de uma senhora que era, quando jovem, operária de chão de fábrica. E em tempos antigos, isso não poderia dar um juiz federal. Se dá, é porque tem prova. Então você está aí desejando que não tenha prova, eu quero te dizer que a prova é a grande chance de você virar o jogo. Porque a prova, ela vai te medir não pela sua raça, não pela sua cor, não pela sua religião, não por quem são os seus pais. A prova vai te medir pela sua capacidade de superar as dificuldades que você está tendo hoje. E se você superar essas dificuldades, você vai ganhar um grande prêmio que é entrar no serviço público. E eu sei que qualquer um pode fazer isso. E a minha preocupação nessa conversa é dizer para você, olha, você pode, você tem uma oportunidade extraordinária de realizar o sonho de entrar no serviço público, de conseguir o seu lugar ao sol, e talvez não consiga isso, não porque não seja capaz, mas porque não aplique as técnicas necessárias. Ou porque talvez não acredite em você mesmo. Porque quando o cara acredita que ele pode chegar lá, ele faz o quê? Ele paga o preço. Vem um feriado, vem um feriadão, vem um período de férias,
E ele estuda, e ele mete a cara, e ele faz um resumo, e ele faz um simulado. E um dia isso traz o resultado, traz o aprendizado, traz a experiência, ele passa. Outro que no fundo não acredita nele, não se predispõe a pagar o preço. E por não pagar o preço, não consegue. E aí fala, viu? Eu sabia que eu não ia conseguir. Mas ele podia conseguir. Outro caso que acontece é a pessoa que começa a estudar errado. Estuda errado, estuda errado, estuda errado, chega a um ponto que ele surta, que ele não aguenta, e por não aguentar, ele para. Aí passa um tempo parado, esquecendo a matéria. Daqui a pouco ele chega à conclusão de que o concurso é o caminho, começa a estudar de novo e começa a estudar errado. Estuda um tempo, daqui a pouco surta e aí para de novo. Aí fica esquecendo a matéria. Depois de algum número de recomeços, surtos e paradas, ele chega à conclusão que o concurso público não é para ele, que ele não consegue. Ou pior, ele chega à conclusão que concurso público tem maracutaia, que concurso público tem que ter algum tipo de fraude. E tem fraude em concurso público? Tem. Acontece. Ou vocês acham que o único lugar do mundo onde a raça humana não iria pecar ia ser no concurso público? Existe. Só que está sendo coibido, só que está sendo vigiado. De vez em quando você pega alguma fraude, alguém sendo punido, isso é a prova de que muitos estão trabalhando para acabar com a fraude em concurso. Agora, com fraude ou sem fraude, o que eu quero dizer para você é, se você chegar lá preparado, ninguém vai tirar a tua vaga. O concurso para delegado de polícia que eu fiz, onde eu fui primeiro colocado, tinham 139 vagas. A gente na turma, estudando, tendo aula, de repente chega um cara e grita no meio da turma. Gente, isso não é história, isso é verdade, isso aconteceu. O cara grita, estão vendendo a vaga para delegado. E disse o preço, era o preço de um carro zero. Nessa hora bateu um susto na turma, o pessoal ficou meio assim, todo mundo olhando para o outro sem entender nada, porque, poxa, primeiro concurso para delegado de polícia em muitos e muitos anos, e aí chegou, olha, estão vendendo vaga. Eu me lembro de um cara ter levantado do meu lado e falado assim, vou vender o meu carro e vou comprar minha vaga. O cara levantou, saiu pela porta, nunca mais ouvi esse sujeito. E mais da metade da turma abandonou o curso. E eu falei o seguinte, quer saber de uma coisa? Essa vaga está cara, pelo preço que disseram. Talvez não apareça muita gente, talvez vendam 130 vagas, vão sobrar 9 para quem chegar lá sabendo a matéria. Eu vou estudar para ter uma dessas 9, para uma dessas 9 ser minha. Estudei, e nesse concurso foram aprovados 23 candidatos, e eu não paguei. E eu conheço muitos que também não teriam dinheiro para pagar. Então muita gente parou, muita gente desistiu por causa do boato. E alguns estudaram e foram lá e viraram delegados de polícia. A minha conversa com você é para você não parar no meio do caminho. Quer desistir de concurso, por favor, passe num concurso e depois desista. Para ninguém da sua família, para ninguém que não gosta de você, para aquele teu primo chato, para aquela tua tia chata, não falar, fulano tentou fazer concurso e não conseguiu, desistiu. Passe em um e fala, não quero essa porcaria. E vai fazer outra coisa. Porque tem muita coisa legal para fazer nesse mundo. Você não é obrigado a fazer concurso. Mas que o concurso é uma excelente oportunidade, isso é. Para alguns, o concurso é o sonho. O cara quer ser delegado. Eu conheço muita gente, não, eu quero ser delegado da Polícia Federal. Eu conheço gente que fala assim, não, eu quero ser diplomata. Gente que fala assim, não, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. Não, eu quero ser professor de uma universidade federal. Beleza? O concurso é o sonho. E eu conheço gente que fala o seguinte, não, eu não quero nada senão o meu dinheirinho lá no final do mês. Eu quero qualquer concurso, eu quero a minha estabilidade. E se você está fazendo concurso só para ter a grana no final do mês, beleza, meus parabéns. Desde que você cumpra os deveres do cargo, eu vou estar muito satisfeito, vou ter muito orgulho de você. Conheço gente que está fazendo concurso para ter mais tempo com os filhos. Conheço gente que fez concurso para procurador do estado na Bahia, passou, foi chamado para trabalhar no escritório, porque pode advogar, e o cara falou assim, não, eu gosto de mergulhar, o meu salário está bom, paga as minhas contas, e ele gasta o tempo dele mergulhando.
Então o concurso foi a porta para o mergulho. Assim como outro, o concurso foi a porta para o casamento, porque ele fez o concurso para ter dinheiro para poder bancar a família. Assim como outra eu conheço que fez concurso para se separar, não suportava mais o marido, não queria depender de pensão e fez o concurso para poder dar o pé no traseiro do cara. Então eu não sei se você faz concurso para casar ou para separar, mas o concurso pode ser algo que vai lhe ajudar. Outro fez concurso para receita, montou o consultório, bancou a vida dele até o consultório de odontologia ter clientela e depois largou a receita. Porque o que ele queria era ser dentista, o concurso foi a porta. Então eu olho para vocês que estão me ouvindo e vejo pessoas que têm todas as condições de chegar lá. Você pode falar assim, mas William, você não me conhece, como é que você pode dizer que eu posso? Como é que você pode dizer que eu consigo? Eu vou dizer, olha, eu posso não te conhecer, mas eu conheço o sistema. Neste país, alguém que quer passar em concurso depende basicamente da sua força de vontade, da sua dedicação, da sua persistência, da sua capacidade de se motivar, da sua capacidade de falar assim, eu vou chegar a algum lugar, eu vou chegar lá. Basta isso. Se você falar assim, eu quero jogar tênis como o Guga, eu quero saltar como a Daiane, eu quero cantar como a Marisa Monte, eu vou falar, opa, peraí, isso aí é necessário talento. Mas passar em concurso, nesse país, o talento é opcional, é alternativo. O que eu vejo gente passar é gente que paga o preço. E eu estou aqui para te dizer, pague o preço para você conseguir o seu sonho, a porta para o seu sonho. Para mim serviu muito o concurso público. Porque o concurso público abriu a porta para várias coisas que eu fui fazer depois. E hoje eu sou servidor público, eu sou magistrado, sou juiz da 4ª Vara Federal de Niterói. E tenho a oportunidade lá de pessoas que estão sendo injustiçadas passarem na minha mão e eu ter poder na ponta da minha caneta para fazer alguma coisa. Para fazer o melhor possível. Algumas vezes eu acerto, algumas vezes eu erro, mas em todas as vezes eu posso garantir você, eu estou de boa fé fazendo o melhor possível. E sabe o que ainda acontece? O governo ainda me paga. O governo todo mês me paga um dinheiro para eu ir lá e ajudar os outros. É um caso de voluntariado pago. Eu fico tão emocionado, todo final do mês o governo me dá dinheiro para eu ajudar os outros. Aliás, quando eu falo em motivação, você tem que criar sistemas para se motivar. O sonho, o exercício do cargo, vencer na vida, ter tempo para os filhos, ter dinheiro para viajar. Isso tudo tem que ser coisa que você tem que colocar periodicamente na tua cabeça, para quando tiver difícil, você ter força para ir para frente. Sabe o que eu fazia para me motivar? Eu estou lá estudando. Quando eu não aguentava mais, eu tirava da gaveta o contra-cheque xerocado de um amigo meu, que eu olhava aquele contra-cheque, olhava aquele salário bacana e falava, eu quero isso para mim. E eu aguentava mais um tempo estudando, porque eu olhava para onde eu estava indo. E é uma das coisas que eu quero te dizer. O navio que não sabe para onde vai, não pode ser beneficiado por nenhum vento. Então você tem que saber para onde você está indo. Então, se nós vamos ter uma conversa rápida sobre como passar em provas e concursos, a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte, o passado já aconteceu, não dá para mudar. Tudo que aconteceu para trás, eu não posso fazer nada por você, mas o futuro ainda está para ser escrito. Você tem o poder de mudar o seu futuro. E você ainda não tem um carimbo na testa escrito derrotado ou vitorioso. Vitória e derrota vai ser o resultado do que você fizer daqui para frente. Se você chegou aqui, está ouvindo essa conversa, está ouvindo essa história, está ouvindo essa orientação, e você fez tudo errado até agora, tudo bem. Daqui para frente é que vai fazer diferença. Primeira coisa, ninguém nasceu para vencer ou para perder. Isso vai ser o resultado do que você fizer a partir de hoje. Segunda coisa, é preciso ter um sonho, é preciso ter uma meta, é preciso marcar um ponto lá na frente e falar, eu vou chegar lá. Até porque o melhor conceito que eu conheço de obstáculo é, obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando deixa de focalizar as suas metas. Quem tem meta, quem tem projeto, quem tem um lugar para onde quer ir, obstáculo é coisa a ser superada, nem vê. Agora, quando você para de olhar a tua meta, vai aparecer um monte de problemas. Tenha um objetivo, primeiro passo. Tenha um sonho. Fazer tal concurso ou passar no concurso,
é um excelente objetivo. Quando você passar no primeiro concurso, você pode falar assim, não quero mais fazer concurso, vou exercer esse cargo. Ou você pode usar aquele concurso para ter grana e tempo e condições e títulos para partir para outro concurso. A escolha é sua. É uma escolha que é sua. Quando você passar no concurso, você vai ter uma série de opções daqui para frente. Mas primeiro passa no concurso. Tenha uma meta, vou passar no concurso. Segunda coisa, tenha fé. Primeira fé que você tem que ter no projeto. O projeto é bom e o projeto é possível de ser realizado. E segundo, tenha fé em você mesmo. Acredite que você pode. Se você não acreditar em você, acredite em mim. Eu estou dizendo que você pode. Se você seguir, e olha que eu entendo disso. O meu currículo me permite chegar e falar, olha, eu entendo de concurso. E se você quer fazer concurso, você pode chegar lá. Saia daqui sabendo o seguinte, se você acredita que pode, ou se você não acredita que pode, você está absolutamente certo. Porque todo o seu organismo, todo o seu cérebro, ele funciona, ele responde àquilo que você acredita. Então esse é o primeiro passo. O lugar onde a batalha do concurso, a batalha do casamento, a batalha do emprego, a batalha da realização é vencida ou perdida, é o espaço da sua mente. Se você não ganhar a batalha da mente, não adianta o livro, não adianta o professor, não adianta a internet. Porque você tem que acreditar em você. Primeiro passo. Depois que você tem um sonho e acredita em você, a gente pode ir para o próximo passo. Que é saber que a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Não entre nessa história achando que vai ser rápido, nem que não vai ter um preço alto. Tem um preço alto. Ele vale a pena, mas tem um preço alto. A diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. Vai levar um tempo para você amadurecer, para você colocar a matéria dentro da cabeça, para você aprender a tirar a matéria da cabeça e colocar a matéria no papel, para você criar calo no traseiro para aguentar 4, 5 horas estudando, 4, 5 horas fazendo prova. Leva um tempo para isso acontecer. Mas acontece. Passados esses primeiros pontos, a gente pode ir para o próximo assunto. Inventário. Quais são as coisas hoje que mais te atrapalham a passar em concurso? Quais são as coisas que mais atrapalham a sua vida? Quais são as coisas que, se você conseguisse corrigir, você conseguiria passar no concurso mais rápido? Eu já sei quais são essas coisas. Eu trabalho com concurso há 25 anos, escrevi o livro em 98, nós já estamos com 7 anos de livro, mais de 85 mil exemplares vendidos. Eu faço palestras no país todo, estou acostumado a rodar de pré-vestibular para carente, onde eu faço palestra pagando, porque eu que pago a passagem para ir, a cursos de elite, em todo o país, todas as faixas etárias, desde vestibular até doutorado. E os problemas são sempre os mesmos. É autoestima, é administração do tempo, é falta de memória, é falta de organização, é medo de não passar, é nervosismo. Todos esses problemas, se você listar, são os problemas que todo mundo passa. Quais são os seus problemas? Mas lista também quais são as qualidades. Porque só o fato de você estar assistindo essa palestra mostra que você está tendo orientação, quando muita gente não tem essa orientação. Que você teve acesso, de alguma forma, a alguém que já fez concurso, que está dizendo, olha, o caminho é por aqui, o caminho das pedras é esse, vai por aqui, vai por ali. Mas mais do que isso, você tem um grau de escolaridade que talvez você não valorize, mas é o grau de escolaridade que a maior parte da população do país não tem. E que faz você poder competir e disputar e se inscrever no concurso quando muita gente não pode isso. Se você for honesto consigo, você pode dizer o seguinte, olha, a minha vida não é a vida dos meus sonhos, não é tudo que eu queria, mas as suas condições de escolaridade, de inteligência, de educação, de vestuário, de alimentação e de saúde são excelentes. Então para de reclamar das coisas que você não tem e fala o seguinte, o que eu tenho? Tudo que você tem hoje é o presente que a vida te deu. Tudo em que você se transformar é o seu presente de volta para a vida. Faz o inventário e marca tudo que você tem a favor. Todo mundo está querendo que você passe. Você não está sozinho para passar em concurso. Eu sou um exemplo. Você não está sozinho. Você tem um cara que está vindo aqui para você e falando, olha, você pode chegar lá. Mas você tem a internet. Você tem os livros.
Se forem os livros da Campus Elsevier, da série Ímpetos, Provas e Concurso, ou Ímpetos Questões, ou Ímpetos Ferramentas de Desempenho, aí então você está muito mais bem servido, porque é a melhor série que existe no mercado. Você tem acesso a sites gratuitos, vários sites, a começar pelo próprio site da Campus, onde tem muita coisa que é gratuita, onde existem vários. Se você der uma busca no Google, concurso público, você vai achar vários sites com aulas gratuitas, com questões gratuitas, com simulados gratuitos. Se você não tem grana para estudar, você vai conseguir, você dá teu jeito. Existem vários cursos que troca trabalho por aula. O cara trabalha um tempo no curso e trabalha por aula. Existem várias bibliotecas. Então, quem quer, dá um jeito. Um cara chegou num posto e tinha um cachorro chorando, ganindo. E ele virou para o dono do posto e falou: por que esse cachorro está ganindo? E ele falou assim: porque o cachorro está sentado num prego. Ele falou assim: ué, por que o cachorro não levanta do prego então? E o dono do posto disse: talvez não esteja doendo tanto assim. Será que você está chorando, reclamando, porque está sentado no prego do desemprego, no prego do emprego ruim, no prego da insegurança da iniciativa privada? Está chorando, chorando, chorando e não levanta do prego? A conversa de hoje é: levante do prego. Quais são as coisas que você tem que consertar? Eu não sei, mas você sabe. E se você fizer a lista, você vai ver que boa parte delas você pode consertar sozinho. Uma das coisas mais comuns na lista, sabe o que é? Preguiça. No Brasil inteiro, a resposta, uma das mais aparece, é: o que te atrapalha no concurso? Olha, é a preguiça. Eu falo: olha, o William Douglas também era preguiçoso, mas era orgulhoso também, e ficava pensando se daqui a 5 anos ele não fizesse nada, daqui a 5 anos ele continuaria desempregado. Então o orgulho me fazia vencer o pecado do orgulho, me fazia vencer o pecado da preguiça. Eu não tenho um conselho para dar a quem é preguiçoso. Ele já sabe o conselho. Mas tem coisas no seu inventário que podem melhorar. Você quer um exemplo? Eu morava em Niterói, já era defensor público, o salário de defensor ficou ruim. Eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer concurso para magistratura. Eu gosto de direito, tanto faz ser defensor ou juiz, nos dois cargos eu vou me sentir satisfeito, vou ter prazer no meu ofício. Vou fazer o concurso para magistratura, porque a magistratura está tendo um conjunto de garantias maior. Só que eu saía de Niterói, pegava o carro, ia para Nova Iguaçu, onde eu era defensor público do Tribunal do Júri, e levava 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Quando tinha engarrafamento, eu passava 2, às vezes 3 horas parado no engarrafamento. Isso era um problema para estudar para concurso. Isso era um problema. Aí eu falei: como é que eu posso aplicar a minha inteligência para resolver o problema? Para mudar alguma coisa? Sabe o que eu fiz? Eu ia e voltava ouvindo música, MPB, que eu gosto. Mas eu optei por gravar o resumo da matéria em fitas cassete. Eu sou do tempo da fita cassete. E nesse resumo, eu ia e voltava ouvindo. Pergunto para vocês: qual foi a matéria que eu estudei, que eu gravei no resumo? A que eu sabia mais ou a que eu sabia menos? Todo mundo, em todos os auditórios pelo país, diz: não, William, você fez o resumo da matéria que você sabia menos. Todo mundo sabe que alguém que quer passar em concurso estuda mais do que sabe menos. E eu pergunto aqui: quem aqui está estudando mais do que sabe menos? Levanta a mão. A minoria. Eu tenho certeza de que quem está ouvindo essa palestra via DVD, provavelmente tem 90% de chance de não estar estudando mais do que sabe menos. Está fugindo dessa matéria. E é essa matéria que vai te reprovar. Porque você pode fugir dela, mas no dia do concurso você não vai conseguir. Então, se você está me ouvindo e está fugindo da matéria que você sabe menos, hoje, agora é a hora de você tomar a iniciativa de falar: eu vou parar de me enganar, porque a prova não me engana. Eu vou começar a estudar. Se você fizer isso, já valeu a pena ouvir esse DVD ou estar aqui nessa palestra. Porque só isso já vai ser o suficiente para você não chegar lá e apanhar da matéria que você sabe menos. Pois bem, eu gravei a matéria que eu sabia menos, gravar o resumo já foi um estudo, e de tanto ouvir a matéria eu acabei decorando. Quando tinha engarrafamento na Ponte Rio-Niterói, eu falava assim: oba, hoje eu vou estudar mais. Decorei a matéria toda. Aí veio o dia do concurso,
para fazer a sentença caiu uma matéria. Qual foi a matéria que caiu para fazer a sentença? Essa que era que eu sabia menos, mas que eu estudei e eu cheguei lá com a matéria com o resumo todo decorado. Senhores, isso foi sorte? Quem acha que foi sorte? Levanta a mão. Ninguém acha que foi sorte? Bem, vocês devem achar, uma pessoa acha que foi sorte. Vocês devem falar assim, não, o cara fez o trabalho bem feito e foi recompensado pelo seu esforço. Se você acha isso, tudo bem. Eu, William Douglas, acho que foi sorte. Foi sorte! Para mim foi sorte. E eu quero dizer para você, sabe como você pode ter sorte? Quanto mais você trabalhar direito, mais sorte você vai dar. O mago William Douglas. Me imagine aqui com cabelos longos, com uma espada reluzente, vestido de branco e falando, o mago. Como ter sorte? Estude. Você quer ter a sorte de cair o que você estudou? Estude o programa todo. Parece ironia. É técnica. Tem gente que não estuda o programa todo. Vai depender da sorte. Tem gente que estuda o programa todo. Vai dar sorte de cair o que ela estudou. E se não cair o que está no programa, a questão é nula. Eu sei, meus amigos, que me deram 5 páginas para escrever as respostas, para fazer a sentença. Eu escrevi as 5 e não escrevi besteira, porque estava tudo na cabeça. Pedi a 6ª, pedi a 7ª, pedi a 8ª, pedi a 9ª. Quando eu virei para pedir a 9ª, para a fiscal, ela desviou o olhar. Porque há uma regra do ser humano que diz que o ser humano gosta de olhar gente maluca. Todo mundo vê uma pessoa maluca e fica olhando. Essa é a regra número 1. Quando o maluco te olha, o que você faz? Você desvia o olhar, porque o cara é maluco, você não vai querer ser descoberto olhando. E aí o que a regra 2 diz? Você desvia o olhar, espera um pouco e vai olhar de novo, que é a aplicação da regra 1. Eu falei, essa mulher tá achando que eu sou maluco. Vou fazer o seguinte, desarrumei a gravata, desarrumei o cabelo, fiz uma cara assim, meio de maluco, e fiquei olhando para dentro do cérebro dela. Quando ela olhou de novo, eu estava olhando para dentro do cérebro, a mulher começou a suar. A mulher começou a suar, gente. E eu pedi, me dá mais uma folha, por favor. Ela me deu a folha assim de longe, com medo. Aí eu pergunto para vocês, eu estava nervoso, eu estava angustiado, eu estava estressado com a prova? Não. Eu estava fazendo a prova, estava sendo aprovado em 8º lugar no concurso para juiz federal, entrei sem ser juiz federal e saí mais perto de ser juiz federal. Ainda estava, coisa que não recomendo, mas ainda estava curtindo com a fiscal. Não recomendo, não façam isso, isso é coisa para profissional. Certo? Vai devagar. Feijãozinho com arroz. Concurso não tem caviar com champanhe. Feijão com arroz é que passa em concurso. Feijão com arroz. Cara, eu sou examinador. A gente fica desesperado procurando um candidato que saiba as respostas. É. E a gente quer que você seja esse candidato. Mas vamos lá. Resultado. O que era uma dificuldade passou a ser uma facilidade. O que era algo para não estudar virou algo para estudar. E eu gostaria de sugerir a você que você fizesse esse inventário. Faz o inventário da tua vida e vê o que você tem que fazer para você conseguir o teu sonho. Depois que você fizer um inventário e que começar a trabalhar isso, você vê que as coisas vão começar a facilitar, a se tornarem mais fáceis. Porque matéria não reprova ninguém. O que reprova é a incapacidade da pessoa de superar esses problemas de administração da vida pessoal. A matéria está nos livros, a matéria está na internet, está no programa, está na aula, está no cursinho. Se o cara pode fazer cursinho, faz. Se não pode, estuda em casa. Dá teu jeito. Muito bem, esse é o primeiro passo. Tem outro passo. Você tem coisas que você tem que eliminar e coisas que você tem que buscar para passar em concurso. Coisas a eliminar. Medo de ser reprovado. Não vai te levar a lugar nenhum, não te ajuda em nada. Faça o que tem que ser feito e espere os resultados, porque eles virão. Outra coisa, comparação com o terceiro. Não se preocupa. Existem concursos da área jurídica que estão sobrando vaga. E os concursos da área fiscal e de tribunais, outros, não sobra vaga. Você fala assim, não, passaram 40 mil. E isso dá a ideia de que existe competição. E aí por isso muita gente olha para o cara do lado.
Eu quero dizer que se você olha para o cara do lado e acha o cara melhor do que você vai ficar ressentido e isso não vai mudar nada. E se você acha o cara do lado que você é melhor do que ele, isso vai fazer você ficar vaidoso e orgulhoso. E a Bíblia fala que a vaidade e o orgulho precede a queda. Foi por causa de excesso de vaidade, excesso de segurança, que o coelho perdeu a corrida da tartaruga. E a tartaruga, embora olhasse para o coelho e falasse, ele corre mais do que eu, a tartaruga falou, eu vou fazer a minha parte. Você passa em concurso quando você faz a tua parte, não é quando você vence o vizinho, é quando você vence a você mesmo. E eu quero te dizer que concurso é uma fila. Nesse momento, para as vagas para cada concurso, tem pessoas que já estão estudando, que já estão treinando, que já estão se amadurecendo e já estão na fila. Quando vier o concurso, quem está na frente da fila vai passar. Só que o cara passou, e no que passou, no próximo concurso ele já é servidor público, ele não vai fazer o concurso de novo. Aí vai chegar a vez daqueles que ainda não estavam tão preparados, mas que continuaram trabalhando certo. Enquanto você está estudando, fazendo exercício, fazendo simulado, treinando, pegando experiência, você está na fila, e a fila anda. Cargos são criados, novos concursos são abertos, servidores públicos morrem e abrem vagas. Vocês já pararam para pensar nisso? A fila anda. Então você tem que ficar na fila. Mas quando você desanima, quando você para de estudar, quando você fraqueja, você sai da fila. Concurso público é uma fila. Fica na fila que chega a tua vez. Aí você vai começar não passando, depois passa em 40 mil, depois em 15 mil, depois em 5 mil, depois fica esperando o prazo, fica torcendo para prorrogarem o prazo. Chega uma hora que você passa, ou que você é chamado. Então, enquanto você não toma posse, vai fazendo todos os concursos que puder fazer. Claro que dentro da mesma área de conhecimento. Você não vai fazer ao mesmo tempo concurso para juiz, para auditor e para fiscal do IMAMA. É matéria demais. Você tem que focar uma área. Mas vai fazendo o concurso. E às vezes acontece de você passar em primeiro. Eu já recebi e-mail de um cara que não ia fazer o concurso, me mandou e-mail dizendo assim, William, eu não ia fazer o concurso porque eu não me sentia preparado. Aí eu li no teu livro que eu devo fazer o concurso para testar, para pegar experiência, mesmo que eu não me ache preparado, fiz o concurso e passei em primeiro lugar. Era um cara que já estava preparado e tinha um problema de autoestima, mas estava preparado. Então você tem que acreditar em você. Claro que se você só acreditar em você e não estudar e não treinar, você é um burro motivado. E burro motivado quebra mais vidro do que um burro desmotivado. Imagina uma mula motivada numa loja de cristais. Vai quebrar cristal à beça. Você passa em concurso quando você consegue conciliar motivação, autoestima, crença em si mesmo, com o trabalho bem feito, com estudo, estudar a matéria, estudar o edital e fazer exercício, fazer simulado. É um conjunto. Esquece essa história de que o universo conspira a seu favor, que você é irmão das estrelas e das árvores. Não tem isso. É matéria e é fazer questão. Mas eu estava falando do que você tem que eliminar. Você tem que eliminar o medo. Você tem que eliminar a preocupação com a concorrência. Você tem que eliminar reclamações. Você tem que eliminar a falta de autoestima. E você tem que eliminar o prazo para passar. Para de se estabelecer um prazo para si mesmo. De falar que tem que passar no próximo, ou em 2 concursos, ou em 1 ano, ou em 2 anos, porque o prazo só vai te trazer ansiedade, só vai te trazer nervosismo. E a aproximação do prazo, do final do prazo que você se deu, vai te trazer angústia. Você se dá 1 ano para passar, 2 anos para passar, e não passa, você vai fazer o quê? Sair pela rua gritando que o prazo acabou? Não. Vai se dar um novo prazo para ter certeza que vai continuar agoniado, ansioso, querendo passar logo para fugir do medo de não passar? Grava uma coisa no teu coração, na corrente sanguínea. Concurso não se faz para passar, mas até passar. Você não consegue controlar a velocidade do teu aprendizado, porque o aprendizado ele começa lento e depois a velocidade vai aumentando. Então você pode passar 1 ano, 2 anos estudando e você vê resultado. Um dia você chega num estado de aquecimento do teu cérebro que em 6 meses, de repente, você aprende mais coisa do que nos 2 primeiros anos. É assim que o cérebro funciona. Então você não pode estabelecer prazo. Você tem que falar, olha, eu vou fazer do jeito certo e vou estudar até passar. Lembre-se que no concurso público a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. Está demorando? Tudo bem, está doendo, mas a dor é temporária, o cargo é para sempre. Você sabe disso. Você sabe que quando a pessoa tem um monte de chave num molho de chaves,
e tenta abrir a porta, e se ela está com pressa, se ela está agitada, demora mais a achar a chave certa. Tem que ficar calmo. Tem que... calmo. Aí acha a chave. Você sabe que quando se monta um quebra-cabeça, as primeiras peças juntam-se com demora. Mas a cada nova peça juntada, a velocidade vai aumentando, aumenta quase que em progressão geométrica. O que você está fazendo hoje é botar toda a matéria do programa na sua cabeça, está montando um quebra-cabeça, porque a entrada é por partes, e está aprendendo a transmitir da cabeça para o papel, por isso o treino. Vocês todos já tiveram um professor que você dizia, esse cara sabe a matéria, é bom na matéria dele, mas não sabe transmitir. Tem muito candidato que sabe a matéria, mas não sabe transmitir. Por quê? Só estuda. Quem só estuda a matéria não passa em concurso. Para passar em concurso é estudar e treinar, estudar e treinar, estudar e treinar. Tem que fazer simulado, tem que fazer exercício, tem que fazer questão de prova. Nós na Campus Elsevier preparamos uma série só com questões para você. A série Provas e Concursos tem teoria e questão. Estudo e treino. E tem uma outra série só com questão. E você tem os concursos que você pode fazer. É absolutamente indispensável que você faça isso. Mas essas são as coisas a serem eliminadas. Coisas a serem buscadas. Primeiro, um sistema de automotivação, aonde você possa aguentar todo o tempo do mundo estudando. Segunda coisa a buscar, uma vida equilibrada o suficiente para alcançar dois objetivos. O primeiro, estudar o máximo possível. E o segundo, que esse estudar o máximo possível não seja tão pesado para você que você surte. Então a ideia é estudar o máximo possível, vírgula, mantida a capacidade de progredir no tempo, sem diminuir o esforço. Imaginem um cavalo. Se você bater no cavalo, ele corre mais? Corre. Vírgula, durante algum tempo. Vai chegar uma hora que não adianta você bater no cavalo porque ele está estafado. Tem estudante, tem concursando, que bate tanto no cavalo que o cara surta. Se você é o cara que está batendo demais no cavalo, que não está dormindo direito, que não está tendo lazer, que não está transando, olha, poxa, você tem um problema. O ser humano precisa de carinho, de paixão, de beijo na boca. Você que é casado, você que tem namorada, se você não der carinho para o seu parceiro amoroso, alguém dará. Tem que ter a hora do namoro. Tem que ter a hora do exercício físico. Agora, claro que a maior parte dos candidatos, o problema não é bater demais no cavalo. É só fazer carinho no cavalo. Leva o cavalinho para beber água, depois leva o cavalinho para a sombra, aí leva o cavalinho para escovar, com calma, e esse cavalo nunca vai para a pista correr. A proposta hoje é, leve o cavalo para a pista, desenvolva a musculatura do cavalo. E você também deve buscar os aliados que você tem. Que aliados você tem para passar em concurso? O primeiro aliado, você mesmo. Nas minhas viagens pelo país eu tenho perguntado, quem aqui tem sido o seu maior aliado? Menos de 10% levanta a mão. Eu pergunto, quem aqui, sem fazer milagre, sem fazer nada fora do comum, pode chegar e a partir de hoje se ajudar mais do que vem se ajudando ultimamente? Quase todos levantam a mão. Então você que está assistindo esse DVD, provavelmente é um caso que pode se ajudar mais e não está se ajudando. Vocês que estão na palestra agora, onde o DVD está sendo gravado, também são pessoas que podem se ajudar mais. Vamos confirmar? Quem aqui pode se ajudar mais do que está se ajudando no momento? Levanta a mão. Se você não faz isso, meu amigo, você tem que procurar um médico, terapeuta, um psiquiatra e falar, doutor, eu me amo, mas não sou correspondido. Porque você vai passar o resto da sua vida consigo. Trate bem de você, trate bem da sua saúde, trate bem do seu coração e trate bem do seu emprego, da sua aposentadoria. Se você sair dessa nossa conversa e falar, eu vou começar a me ajudar mais do que eu tenho me ajudado até agora, essa conversa já valeu. Estou certo ou estou errado? Se nada do que eu falei em uma hora e meia juntos for aplicado e você falar, eu vou começar a me ajudar, você já chegou lá.
já está mais perto. Essa viradinha pode ser uma virada que não apareça o resultado na primeira semana, mas no final de um ano é a diferença entre um candidato que está estudando, treinando, se preparando, fazendo a coisa do jeito certo, se organizando, aprendendo a aprender, aprendendo a fazer prova, do candidato que está desanimando. Então seja você o cara que não perde a oportunidade de virar o curso. É como se o concurso fosse um ônibus, onde tem assim 2 tipos de ônibus. Tem um cara que, caras que não vão passar, é o cara que não estuda, que não sabe estudar, que não se organiza, é o cara que não treina, é o cara que não organiza o horário, é o cara que não se esforça. Aí você está nesse ônibus. Se você está nesse ônibus, meu amigo, você não vai passar, é o ônibus de quem não passa. E tem o ônibus do cara que passa. O ônibus do cara que passa é o quê? É o cara que aprende a aprender, aprende a estudar, aprende a se organizar, estuda a matéria, faz concurso, faz simulado, organiza o seu dia. Se você está no ônibus certo, continua dentro desse ônibus. Agora, se você está no ônibus errado, muda de ônibus. Pega, ou então, chega no ônibus e vira o volante. Imagina um ônibus, está escrito assim, São Paulo. Você está indo para São Paulo, está saindo do Rio indo para São Paulo. Apesar de na frente do ônibus estar escrito o nome de uma cidade, se alguém for lá e pegar o volante e virar, vai para outra cidade. Você ser seu aliado é você estar no ônibus certo. E se está no ônibus errado, sai do ônibus ou mete a mão no volante. Porque o futuro é um ônibus desgovernado em alta velocidade, onde você deve ser um motorista, jamais um passageiro. Não seja espectador da sua vida. Seja o protagonista. Seja o ator ou atriz principal, e você pode ser caso queira. Seja seu aliado. Esse é o primeiro aliado, é o aliado indispensável, mas há outros aliados. Na minha experiência sobre como passar em provas e concursos, eu posso assegurar a vocês que Deus foi um grande aliado. Pela intervenção dele na minha vida, eu posso dizer que não é uma nuvenzinha, que não é uma energia, que não está distante, que não é tão grande para ter tempo para se preocupar com você. Ele se preocupa com você, ele se preocupava comigo. Aí você fala, eu sou ateu, eu não quero saber de Deus. Tudo bem, cara, ateus também passa. O cara que passa é o cara que estuda e treina e faz a coisa do jeito certo. O ateu tem um pouco mais de dificuldade no concurso para o céu, mas concurso público aqui na Terra é uma questão de esforço. Meu problema com Deus era que antigamente eu achava que Deus ia me mandar o gabarito. Eu tinha expectativa de, por ser cristão, por ler a Bíblia, por ser dizimista, que isso faria Deus me mandar o gabarito, esquecendo que Deus é responsável e não seria injusto com o cara que está estudando enquanto eu não estava estudando. E que Deus dá uma vida para a gente viver, não é para Ele viver a nossa vida, é para a gente viver. Então conte com Deus, Ele existe, te ama, tem um plano para a sua vida, vai te ajudar, me ajudou muito. Vai te ajudar a dar força. Eu acredito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mas faça a tua parte. Tem uma história muito legal de uma mulher que estava vendo o filho lutar, era a luta de boxe do filho. O filho começou a apanhar, a mulher desesperada vendo o filho apanhar. Aí ela vê um padre e procura o padre. Padre, por favor, reza pelo meu filho, que o meu filho está levando uma surra. Aí o padre colocou a mão nos ombros daquela senhora angustiada e falou, querida, eu vou rezar, mas ajudaria se o seu filho desse uns socos. Cara, Deus quer te ajudar, mas por favor, dê os seus socos. Dê os seus socos. Você é o primeiro aliado, o único indispensável. Deus pode ser aliado, a família pode ser um aliado, desde que você aprenda a lidar com a sua família. Normalmente o candidato esquece da família, esquece das necessidades da família, esquece de fazer acordos com a família e acha que a família tem só que cuidar dele e que ele não tem que cuidar de nada nem de ninguém, porque afinal ele vai passar em concurso, porque ele é concursando e que ele tem que estudar. E isso não funciona, gente. Sobre família eu quero dizer 2 coisas. Se a sua família está te ajudando, por favor, mantenha o pessoal assim. Seja grato, agradeça, faça alguma coisa. Agora, se a sua família não está te ajudando, eu tenho 2 notícias. A primeira, você vai ter que passar assim mesmo. Se o pessoal da tua família não está te dando esforço, meu irmão, você vai ter que dar teu jeito. Você não pode entregar o seu futuro nas mãos da falta de apoio familiar. Se vira, dá teu jeito. E quando passar, por favor, não seja grosso, nem indelicado de pegar o diário oficial. Viu, eu consegui, vocês nunca me ajudaram. Aí joga o diário oficial na cara dos familiares. Não é por aí.
Até porque, boa parte das vezes, a falta de apoio familiar é porque você não está fazendo acordos. E essa é a boa notícia. Se você tiver um pouquinho mais de tolerância, de boa vontade e de disposição de negociar, de talvez perder 1 hora de estudo, mas ter 1 hora de convivência, 1 hora de apoio, 1 hora de ajudar os outros, talvez isso seja o que está faltando. Meu pai, gente, não me dava dinheiro para ir no cinema quando eu era adolescente. Isso era um problema porque meu pai era a minha única fonte de renda. Até que houve uma semana que eu não tinha estudado para as provas antes, não fazia o certo que eu vinha estudando regularmente. Semana de prova, estudei até altas horas da noite. Meu pai chegava e me via estudando. Nesse final de semana, no sábado, que depois dessa segunda a sexta em que ele me viu estudando igual um condenado, meu pai, me dá dinheiro para ir no cinema? Meu pai, sem grunhir, sem reclamar, meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro e me deu. Aí eu falei assim, pronto, descobri a fórmula, o caminho. Eu tenho que deixar meu pai feliz, que quando o papai está feliz, ele me dá dinheiro. E papai fica feliz quando me vê estudando. Senhores, a partir daquela semana, sempre que dava hora de papai chegar em casa, eu abria o livro e ficava olhando. Papai passava, eu virava a folha assim, fazendo cara de inteligente, biquinho e mão na testa. Nunca mais faltou dinheiro para o cinema. O desempenho acadêmico só aumentou quando eu comecei a realmente estudar, mas o cinema estava garantido. E o meu pedido é que você faça o examinador feliz, dando as respostas certas, lendo as questões com atenção, respondendo o que foi perguntado, estudando o programa para chegar lá e saber a resposta, cumprindo as orientações aos candidatos que boa parte dos candidatos não cumpre. Porque se você deixar o examinador feliz, ele vai ficar tão emocionado que ele vai te dar pontos. E você vai sair recolhendo os seus pontinhos, a cada questão 1 pontinho, 2 pontinhos. No final da prova você vai estar com a sua cesta cheia de pontinhos. Você vai passar e você vai espalhar alegria no mundo. Porque não só você vai ficar feliz, a sua família vai ficar feliz. O pessoal do serviço público que quer mais servidor para ajudar no trabalho vai ficar feliz. Eu vou ficar feliz. Se me mandar um e-mail lá para o www.campus.com.br falando assim, pô, William, passei, consegui, eu vou ficar feliz pra caramba. Eu venho recebendo esses e-mails quase que diariamente de pessoas que cumpriram a regra, que pagaram o preço e que chegaram lá. Se você quiser desistir, tudo bem, você pode me mandar um e-mail. A gente tem um e-mail padrão lá, mandando um monte de impropérios para quem resolver desistir antes de passar no primeiro concurso. Você pode receber um desses. Ok? Meu amigo, você tem outros aliados. O teu colega de sala não é teu inimigo, não é o cara que vai tirar a tua vaga porque a vaga é pública. É o cara que vocês vão se ajudar mutuamente para cada um vencer as próprias dificuldades e ir lá e vencer a banca e vencer as questões. Não se preocupe com concorrência. Você só tem que vencer você mesmo. O dia que você vence você vence o mundo. Próximo aliado que você tem é o seu cérebro. Próximo aliado que você tem é a sua memória. E eu vou falar sobre isso, não vou falar hoje, não vou falar nessa faixa, mas são assuntos extremamente importantes. Outra coisa que você tem que cuidar, extremamente importante, é o seu ambiente de estudo. Cuide do seu ambiente de estudo, porque isso vai fazer o seu desempenho aumentar no estudo e nas provas. Mas que ambiente de estudo você está se referindo, William? Eu vou lhe dizer. O ambiente de estudo é dividido em ambiente interno e ambiente externo. Um ambiente interno é você, seu cérebro, sua mente e o seu corpo. E o ambiente externo é o lugar onde você está estudando. No ambiente interno, o primeiro requisito: um estado mínimo de saúde. Não pode estar com um dente doendo, não pode estar com óculos fora do grau, não pode estar com aquela sarna que você fica só se coçando e não consegue se concentrar. Você não tem sarna? Que sorte. Mas talvez você tenha algum problema de saúde que está te atrapalhando. Vamos criar um estado razoável de saúde. Na sua mente eu preciso que haja um mínimo de tranquilidade e de paz.
No meu caso, a paz vem porque eu acredito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você não tem essa tranquilidade, tenha tranquilidade que o concurso público vai te premiar se você fizer as coisas do jeito certo. Eu não sei o que vai te trazer paz, mas você tem que descobrir o seu caminho. E aí entra a motivação. Aí entra a questão do prazo para ser aprovado. Qual é o prazo para ser aprovado? Não tem prazo. Concurso não se faz para passar, mas até passar. A ideia de que a dor é temporária, mas o cargo é para sempre. A ideia que a diferença entre o sonho e a realidade é a quantidade certa de tempo e trabalho. A ideia de que quando você passar, tudo vai ficar mais fácil e você vai começar uma nova fase da sua vida. A minha promessa de que o dia que você passar, você vai olhar para trás e vai falar assim, foi mais fácil do que eu pensei que fosse ser. Porque realmente fica mais fácil do que você pensa que ia ser. Talvez você esteja me ouvindo agora e falando assim, caramba, William, eu acho que eu nunca vou passar. Eu também pensava isso. Mas aos poucos, nas primeiras provas que você vai fazer, parece que está tudo em grego. Os primeiros livros que você começa a ler, parece que está tudo em grego. Mas o tempo vai passando, chega uma hora que você começa a ver a casca de banana que o examinador deixou. Que você começa a ler os textos e começar a ficar enjoado de tanto que você já viu aquilo. E é nessa fase que você já está chegando no processo de amadurecimento. E você sabendo disso, você sabendo que cada prova onde você é reprovado faz parte do processo de aprovação um dia, que cada prova onde você é reprovado não é um motivo de vergonha, não é um motivo de humilhação, que muita gente acha que é, mas sim é um laudo pericial para você ver onde você tem que melhorar. Quando isso tudo entra na tua corrente sanguínea, você fica mais tranquilo. E você cria um ambiente de estudo onde você virou o cara cascudão de concurso que sabe que o negócio é assim mesmo, sabe que demora, sabe que tem injustiça, sabe que muda programa. Você sabe essas coisas já. Você sabe essas coisas. E aí você fica estudando, treinando, e uma hora você passa. Muito bem. Ambiente interno. Cuca e saúde. No ambiente interno é extremamente importante que você não seja um cara sedentário. O concursando tende a ficar sedentário. A primeira coisa que ele corta da sua vida, a primeira, é exercício físico. E aí começa a caminhar em direção a um derrame, a um ataque cardíaco, a um infarto do miocárdio, a um câncer ou coisas semelhantes. Pode parecer antipático eu te ameaçar desse jeito, mas eu tenho que te falar a verdade. Eu não sou pago para mentir para ninguém. Se você está sedentário, você acha que está com saúde, você não está, você está caminhando para a doença. E é importante você fazer atividade física 3 vezes por semana, 1 hora. Não tem outra, caminhada. Porque a atividade física vai oxigenar o seu cérebro. E vai fazer o seu cérebro funcionar melhor, aprender melhor, reter mais as informações, memorizar melhor, ter mais concentração. Vai fazer você suar, e isso vai limpar o teu organismo, vai regularizar o funcionamento do teu organismo, vai desenvolver massa magra, músculo, que vai te dar condição física de passar muito tempo sentado fazendo prova. E se nas suas provas tem prova física, você, por favor, começa a treinar no mesmo... Começou a estudar a parte teórica, começa a treinar a prova física. Eu tenho visto muita gente boa ser reprovada em concurso, porque começa a se preparar para a prova física depois que é aprovado na parte teórica. Aí é tarde demais. O que eu já vi de excelentes peritos que não entraram na Polícia Federal porque não tinham condicionamento físico para fazer 2 barras, é enorme. Não seja o próximo caso. A atividade física também vai liberar no seu organismo uma substância chamada endorfina, que é um antidepressivo natural que vai melhorar o teu humor. E a atividade física vai fazer com que o seu número de horas de sono possa ser reduzido, aumentando a quantidade de horas acordado, onde você vai poder estudar, ter lazer e fazer tudo o que você tem que fazer. Então, grande dica, atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, sem exagero. Né? Óbvio que você não vai fazer atividade física todos os dias da semana durante 4 horas. Aí você não está sendo razoável e equilibrado em fixar o tempo. Ambiente externo. No ambiente externo vai valer a posição. Se você, para estudar, em vez de arrumar uma cadeira, você arrumou um sofá confortabilíssimo, você vai dormir. Você não vai estudar. Tem que ter iluminação.
tem que ter o horário adequado, iluminação adequada, tem que ter silêncio. Se não tiver silêncio, tem que ter música clássica, nada de MPB. Se você não tem silêncio, muda o local, muda o horário, mata as pessoas que estão te atrapalhando, mata as pessoas que estão fazendo barulho, mas dá teu jeito. Sistema radical de aprovação, dá teu jeito. O ambiente de estudo não é a única coisa importante. Há uma outra coisa importante, que é a sua capacidade de administrar o seu tempo. A administração do tempo é um dos grandes caminhos para você ter sucesso em provas e concursos. Primeira coisa que eu quero te dizer, 20% das pessoas têm tempo sobrando. E 98% das pessoas que têm tempo sobrando desperdiçam o tempo. 75% das pessoas que têm tempo sobrando sentem culpa porque tem tempo sobrando. E esquecem-se que o fato de ter tempo sobrando é porque alguém investiu nelas, alguém está investindo nelas, alguém está bancando esse tempo. Então, se você é o cara que tem sobra de tempo, não sinta culpa, agradeça a Deus, agradeça a quem está te dando essa oportunidade e para de desperdiçar o seu tempo. E se você não tem tempo, eu quero te dizer que falta de tempo ou é falta de interesse, ou é falta de organização, ou excesso de tarefa. Falta de interesse. Você, no fundo, não quer passar em concurso. Você está se enganando. Para de se enganar. Segundo, falta de organização. Você ainda não organizou o teu quadro horário, o livro ensina a organizar o quadro horário. E por falta de organização, você pensa que não tem tempo, e tem. E tem um cara que realmente não tem tempo, é o cara que trabalha, mora na loja, a mãe está doente, o cachorro está com sarna. Esse cara, meu amigo, tem um problema de tempo. Mas são exatamente as pessoas que têm falta de tempo, aquelas que mais valorizam o tempo que têm, aquelas que mais se dedicam, aquelas que são mais responsáveis em mudar a sua história. Se você é o cara que tem tempo e você está me ouvindo, eu quero te deixar tranquilo. Caras como você são os caras que mais aparecem em lista de aprovados, em lista de nomeações. Ah, mas o filhinho de papai, o filhinho de mamãe vai passar em muito menos tempo? Ótimo, beleza, que passe logo para sair da fila. Você tem que ver o teu caso, a tua história e se preparar para você passar no teu tempo. Você tem que respeitar o teu tempo. Respeita o teu tempo. Mas faça o seu tempo. Até porque tempo não se tem, tempo se faz. Ninguém tem tempo para nada. Você só tem tempo quando você realmente dá importância a uma coisa, quando você prioriza. Mas eu quero bater 5 técnicas para melhorar a sua administração do tempo. A, E, I, O, U. Processo mnemônico, sistema mnemônico de memorização. A, E, I, O. A, autodisciplina e alta disciplina. Sem disciplina e sem muita disciplina, sem altas doses de disciplina, ninguém é aprovado em concurso. Estudar. E quando eu falo estudar, é estudar a matéria e estudar, transmitir a matéria. Estudar, 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 estudar. Treinar, 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 treinar. Fazer questão, fazer questão, fazer questão, fazer questão. Fazer simulado, 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 simulado. Fazer concurso, fazer concurso, fazer concurso, fazer concurso, fazer concurso. Repetitivo? Parece. Chato? Jamais, porque te dá um cargo. Quando tiver ficando enjoado, começando a ler o livro e sentir vontade de vomitar porque já viu aquilo 800 vezes, é o cara que está passando. Das primeiras leituras do livro você não entende nada, depois vai encaixando, chega uma hora que você já leu aquilo tudo que já está na tua cabeça. Aí você só precisa ler aquilo periodicamente para fazer as revisões, para ter certeza que não vai sair da tua cabeça. Mas depois de um determinado número de repetições, você nunca mais esquece. É igual andar de bicicleta. Muito bem. A, E, I, higiene, esse I leva H. O que tem na tua vida hoje que você pode cortar, que você vai conseguir sobreviver e passar bem 3, 4, 5 anos? Aí você fala, pô, será que eu vou passar 5 anos para passar em concurso? Espero que não, espero que passe no primeiro, mas quanto mais pressa, mais demora. Então você tem que falar, se levar 5 anos, 6, 7, 8, 10 anos, no final de 10 anos, se você passar em concurso, você venceu na vida, você arrumou o teu emprego, você achou o seu lugar ao sol, você conseguiu a sua aposentadoria, a sua carreira e sua estabilidade. Tá ótimo. Ruim é se no 5º ano você desiste e fizer coro, fizer fila com as pessoas que estão fora do concurso. Eu tenho mais orgulho daquele cara limitado que passa 5, 6, 7 anos estudando e um dia passa, eu conheço vários, do que os caras inteligentes, capazes, superdotados, eu conheço vários, que no primeiro, no segundo, insucesso, na primeira, na segunda, injustiça, desistiram. Quem é o mais inteligente? Mais inteligente é o cara que realiza o sonho, que se adapta,
que paga o preço. E eu espero que seja o seu caso. Organização para concurso é abrir mão de prazeres temporários por prazeres estáveis. É abrir mão de alguns prazeres agora para gozar prazeres maiores no futuro. Agora, higiene significa o quê? Cortar tudo que é desnecessário. Tudo que pode ser cortado. E o grande cuidado na higiene é você não cortar o que não pode ser cortado. Um mínimo de horas de sono que só você pode saber quantas horas você precisa e que vão ser menos horas quando você estiver fazendo atividade física, não pode ser cortado. Um mínimo de lazer não pode ser cortado. Você precisa ter um tempo de lazer, um tempo com a família. O lazer e a família pode ser junto, mas você não pode cortar. Um tempo de atividade física. Atividade física, você pode estar ouvindo a sua música predileta, pode estar ouvindo a matéria, você pode estar conversando com a pessoa que você ama, mas você tem que ter um tempo de atividade física. Para quem tem que sustentar a família, o tempo de trabalho não pode ser cortado. Se você tem alguma atividade religiosa, alguma atividade comunitária, eu acho que vale a pena, na relação custo-benefício, vale a pena manter. Claro que você não pode só cuidar das suas atividades comunitárias, que é a primeira assistência social, a primeira filantropia que eu gostaria que você fizesse é com a sua própria vida. Depois que você resolver bem a tua vida profissional, você vai ter mais tempo e dinheiro para ajudar os outros. Então, não para de ajudar os outros agora, mas não fica gastando todo o seu tempo resolvendo a vida dos outros e não resolvendo a tua. Não tenta ser o salvador do mundo. Não tenta ser o salvador do mundo. A-E-I-O. Organização. Fazer o teu quadro horário. Pegar lá os capítulos do livro que falam sobre a organização do tempo e organizar o teu tempo. E o utilidade. O que você faz que você pode fazer estudando? O que você faz hoje que você pode fazer estudando? Senhores, eu estudava na fila. Tem gente que na fila fica olhando os outros. Eu estudava no banheiro. Tem gente que no banheiro fica olhando o teto. Eu olhava o livro. Tem gente que no consultório fica lendo revista. Às vezes revista velha. Normalmente revista com assuntos extremamente importantes. Como, por exemplo, se artista tal não está namorando o artista tal. Que artista tal, ou jogador de futebol tal, passou uma semana no castelo de Chantilly. E aí você fica cuidando do Chantilly dos outros e não cuida do seu Chantilly. Tem gente que lê a mesma revista de novo porque não tem o que fazer e depois chega nas palestras sobre como passar em provas e concursos e fala: William, eu não tenho tempo, me ajude. Quando quer, arruma tempo. Utilidade, o que você faz que pode fazer estudando? Tem gente que almoça no trabalho. Trabalha e tem 1 hora para almoçar. Aí almoça em 30, 40 minutos e fica 20 minutos conversando. Um cara que quer passar em concurso almoça em 20 minutos e fica 40 minutos estudando. Vai ganhar quantas horas até o final do ano? Claro que vai ter que vencer a coletividade, porque muitos vão ridicularizá-lo, muitos vão ofendê-lo, muitos vão dizer que ele ficou metido, muitos vão dizer um monte de coisa. Aí ele tem 2 caminhos: parar de estudar e não mudar de vida, ou continuar estudando apesar disso e daqui a algum tempo vai estar almoçando em outro canto. Eu tenho um aluno meu que estudava em cima da moto, era entregador de pizza e era ridicularizado pelos outros entregadores de pizza que era um sonhador, um maluco, um otário, um metido, porque achava que ia passar em concurso e concurso só tinha maracutaia e motoboy não passa em concurso. E esse cara hoje é inspetor de polícia na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E encontrei ele outro dia, ele falou: professor, estou estudando para o concurso de delegado. E um cara que estuda em cima da moto é um cara que passa em concurso no concurso que quiser. E você pode ser esse cara. O que me deixa agoniado, angustiado, é olhar para você, ou no caso do DVD, não poder te ver, mas saber que você está aí. Até porque se você não estiver aí, você não está me ouvindo. O monstro da lógica. Você está me ouvindo, está ouvindo um cara falar sobre concurso e de repente não colocar em prática essas técnicas. Não tem milagre nenhum, não tem segredo nenhum. É um feijãozinho com arroz que vai te dar o teu cargo.
E o mais bacana é que depois que te der o teu cargo, vai abrir as portas para outra coisa, para o próximo projeto da tua vida. E o primeiro projeto talvez seja ser um bom servidor, é um grande projeto. E outro projeto é curtir alguma coisa. Outro projeto é fazer outro concurso. Outro projeto pode ser escrever um livro, pode ser fazer uma viagem. O próximo projeto vai ficar muito mais fácil. Depois que eu passei em concurso, gente, eu resolvi correr uma maratona. Em 1999, já tinha ido no programa de Jô Soares, meus livros já tinham estourado como best-seller, o Como Passar em Provas e Concursos tinha vendido 10 mil livros em menos de 2 meses. Mestre, situação toda estabilizada, para as pessoas eu era um sucesso, mas estava infeliz, estava trabalhando demais, depois de já ter pago o preço do concurso, o casamento estava ruim, a vida estava ruim, a saúde estava ruim, dor no joelho, dor na coluna, dor na base da coluna, dor na parte alta da coluna, sem fôlego. Fui fazer um exame, descobri que estava com 30% de gordura no corpo. E aí fiz as contas, 70% do corpo é água, 30% gordura, eu tinha a constituição física de um bacon. Tão mole quanto um. E o destino do bacon é ser fritado. E eu ia ser fritado por um ataque cardíaco. E aí falei, vou mudar os planos, vou virar o volante. Esta vida não está boa, eu tenho a chance de mudar o futuro. Resolvi correr uma maratona. Vou correr uma maratona. Tudo o que podia ajudar um gordo a correr eu comprava. Roupas, tênis, meias, suplementos alimentares, monitores cardíacos, satélites, tudo. E o que permitiu tempo e dinheiro para isso? Para contratar massagista, para contratar personal trainer? A grana do concurso, o tempo do concurso, a estabilidade do concurso. E eu não vou contar para vocês hoje a respeito da maratona, mas posso dizer que na maratona, quando eu saí para correr, num treinamento que eu fiz a meia maratona antes de correr a maratona, para vocês terem ideia, eu cheguei à humilhação de começar a correr e ser ultrapassado. Primeiro por pessoas fortes, com grande compleição física, admiráveis atletas, tudo bem. Pessoas mais ou menos igual a mim, tudo bem. Pessoas como eu, começou a complicar. Pessoas mais idosas, mulheres, personagens folclóricos, personagens da Disney. E culminou a humilhação com eu ser ultrapassado na corrida, senhores, por um deficiente físico. Eu não vou contar a história toda, mas depois eu consegui ultrapassar o deficiente físico no meio da corrida. Mas ele estava vomitando, passando mal do lado da pista. E eu passando, falando, eu não posso ficar feliz, não posso ficar feliz, não posso ficar feliz. Eu achei que se eu ficasse feliz por ultrapassar um deficiente físico vomitando, eu morreria. Um raio da justiça divina iria cravar no separar o meu corpo em dois. A corrida tinha 21 quilômetros e vocês não sabem de nada. A 1 quilômetro da linha de chegada, eu fui novamente ultrapassado pelo deficiente físico. E naquela hora, meus amigos, eu olhei e falei assim, gente, que orgulho que eu tenho de estar dividindo o asfalto com esse sujeito. Porque ele teve muito mais dificuldades antes. Ele teve muito mais dificuldades durante. E esse cara aqui está me dando um exemplo. E nessa hora eu cheguei à conclusão que tem uma comparação que você pode fazer. Para passar em concurso, eu aprendi que não se deve comparar com os outros. Mas para correr a maratona eu descobri que você pode se comparar com os outros quando você olhar para os caras que te dão um exemplo de força, de coragem, de disposição e de pagar o preço. Eu tenho certeza que você tem. Inclusive ao seu redor, perto de você, gente que está te dando exemplo. Um dos exemplos que eu tive nessa corrida, nessa meia maratona, foi passar pela vovó maratona, Miss Maratona, mais de 70 anos e corre maratona. E ela virou no meio da corrida. Eu, na velocidade que eu corro, é uma moleza conversar com as pessoas. A Miss Maratona também corre devagarzinho. E ela virou para mim e falou assim, meu filho, quando eu corro aqui no Rio de Janeiro, as pessoas gritam,
velha maluca, velha maluca. E quando eu corro no sul, e eu vi isso porque eu corri a maratona em Curitiba, ou quando eu corro em Nova York, as pessoas gritam, vai vovó, ou go mama, go mama. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, tem ouvido gente falando, maluco, você não vai chegar a lugar nenhum. E tem ouvido gente falando, vai em frente, tenta, paga o preço. E eu espero que você ligue a rádio da sua mente nas estações certas. Que você seja o cara que ouça as pessoas que falam go mama e não as pessoas que falam velha maluca. E também espero que você seja o cara que para os outros nunca fale você não vai conseguir, mas que você seja o cara que fale. Vai que você consegue, vai que você pode, vai que quem paga o preço chega lá. Mas eu não vou ficar falando só da maratona não. O que eu posso dizer da maratona é que eu fui o antepenúltimo colocado. E eu não venci 2 caras, eu venci um cara. O William gordo e preguiçoso. O William que não queria treinar. O William que queria ficar embaixo da coberta em vez de ir para a pista. O William que às vezes tinha que se esforçar para correr mais. E às vezes tinha que se esforçar para correr menos, para não estourar a musculatura. Durante esse processo eu regularizei minha saúde, emagreci, regularizei minha pressão arterial e cheguei ao cúmulo de ouvir do meu médico o seguinte: William, você está anêmico, você tem que comer mais massas. Vocês sabem o que é o seu médico, que sempre mandou você fazer regime, falar vai e come uma lasanha, vai e come uma pizza. Senhores, eu abracei o médico e falei, obrigado doutor, eu nunca pensei que o médico ia falar isso. O problema não é a lasanha que você come, o problema é você escorrer a lasanha numa pista de corrida ou numa caminhada. Você pode se dar todos os prazeres, desde que você os banque. Eu me dei o prazer de correr uma maratona. 5 horas e 52 minutos correndo. Porque eu corro devagar. Mas eu cheguei no final da maratona porque eu falei assim, eu vou chegar lá, eu vou pagar o preço. E se eu pude fazer isso é porque antes eu pude passar no concurso. E eu quero te dizer que não só você vai passar no concurso, como depois você ainda vai fazer muitas coisas que vão te dar prazer. E vai resolver a vida de muita gente. Ao redor da sua família, as pessoas vão ser mexidas pelo seu sucesso. Há estudos que mostram que quando uma pessoa de uma família onde ninguém nunca fez curso superior, que faça o curso superior, muda a história daquela família. Depois do primeiro, multiplicam-se, porque as pessoas começam a falar, essa família pode ter alguém na faculdade. E eu quero que você seja o cara que vai para a faculdade, o cara que vai para o serviço público, o cara que dá um exemplo. Para isso, meu amigo, você vai ter que aprender a administrar o seu tempo, vai ter que trabalhar o seu ambiente de estudo, vai ter que aprender a lidar bem com as vésperas. E o livro tem partes específicas sobre como fazer as vésperas, partes específicas sobre fazer prova. Mas sobre fazer prova, eu quero que você saia com um conceito. As pessoas têm medo de prova. Nessas viagens que eu tenho feito, eu descobri que num colégio do Nordeste, os professores pararam de avisar os pais que os filhos iam fazer prova, porque os pais ficavam tão estressados, estressavam tanto os filhos, que diminuía o resultado dos filhos. Porque normalmente as pessoas vinculam prova a coisa ruim. Então provavelmente na sua cabeça você acha que prova é uma coisa ruim, que prova é um momento de desagrado, é um momento de humilhação, é a hora que provam que a gente é burro. Senhores, as pessoas têm vergonha de fazer prova, vergonha de dizer como é que foram na prova, querem sumir depois de ter feito uma prova. E isso não é o candidato ideal. O candidato ideal é aquele cara que já chegou à conclusão de que a prova é uma oportunidade. A prova, senhores, é um julgamento. Ser julgado é bom ou é ruim? Aí você vai falar, se o cara é inocente, é bom ser julgado. E quando é que você chega inocente na prova? Quando você fez a sua parte. Quando você estudou direito, quando você fez o melhor possível. Mas se você for culpado, se você não tiver feito isso, eu quero dizer que o julgamento, quando o cara é julgado culpado, também é bom, porque ele pode recorrer. E o recurso, quando você é julgado culpado numa prova, é se preparar para a próxima. E a prova ainda tem a coisa interessante, que a prova te é a mulher mais sincera, clara e direta que existe. Porque ela vai te dizer com uma precisão cirúrgica aonde que você tem que melhorar. Eu fiz uma prova e fui reprovado porque fiquei nervoso. Essa prova me ensinou que eu tinha que ficar calmo. Fiz outra prova e fui reprovado
porque não fiz todas as questões, e depois eu fui descobrir que tinha questões que eu deixei em branco e que eu sabia, porque eu gastei tempo demais nas questões que eu não sabia. Essa prova me ensinou que eu tinha que estudar o programa todo, e que eu tinha que primeiro fazer as questões que eu sabia, e depois as que eu não sabia, ou que uma questão de administração do tempo de prova, quantos minutos você tem para cada questão. Outra prova que eu fui fazer, eu fui reprovado em Direito Comercial. O que essa prova me ensinou? Que eu tinha que estudar mais Direito Comercial. Então vocês vejam que cada prova que eu fui sendo reprovado, elas foram me ensinando alguma coisa. Até que um dia, eu vou fazer outra prova de comercial, e sou novamente reprovado. O que essa prova me ensinou? Que eu tinha que estudar mais Direito Comercial? Não, isso eu já tinha aprendido na outra. Essa prova me ensinou que eu tinha que me apaixonar por Direito Comercial, porque eu tinha uma resistência à matéria. Eu virei para o Código Comercial, apontei para ele e falei: bicho, eu te amo. Você é a porta para os meus sonhos. Você é a porta para o meu emprego, para o meu salário, para as minhas férias, para a minha carteira. E o bacana é que antes do concurso, eu andava de carona no carro dos outros. E quando tinha dura, gente, pô, como levava tempo. Dura da polícia. É documento, é macaco, é lanterna, é pisca-alerta. Aí eu estudo Direito Comercial, venço, estudo a prova, começo a fazer prova, passo no concurso, compro o meu carro, paro de andar de carona, e agora, quando a polícia me para, eu mostro a minha carteira, e é tão rápido. É sempre assim, um sorriso e boa viagem, excelência. E o que abriu as portas para isso? Direito Comercial, fazer provas. E é o que pode abrir para você, o que tem de porta para ser aberta para você, quando você vir a prova, não como um momento ruim, mas como um momento de oportunidade. Quando você começar a ir para a prova, não com a ideia de eu tenho que ser aprovado, que senão eu morro, mas com a ideia de hoje eu vou fazer o meu melhor, se eu passar, passei, está resolvido, se eu não passar, eu vou descobrir aonde que eu tenho que melhorar. Então, o cara que tem essa consciência jamais pode ser derrotado. Nunca uma reprovação é uma derrota, porque cada reprovação é parte da pedra que vai pavimentar a estrada para a aprovação dele. E o cara que chega assim, não chega angustiado, não chega desesperado, não foge de prova, não enrola para não fazer prova, não fala mal de prova. Ele chega muito mais tranquilo, não tem que tomar remédio, tem que medicar a alma, virar concursando profissional. Todo mundo aqui sabe que o cara que estuda tira nota maior do que o cara que não estuda. E tem muita gente aqui que não está estudando. Toma jeito. Todo mundo que está me ouvindo sabe que o cara que estuda e treina tem a nota maior do que o cara que não treina, que só estuda. E tem muita gente que não está treinando. Tem muita gente que sabe que quem chega na prova com a obrigação de passar, que senão o mundo acaba, chega tenso, angustiado. Isso dá branco, dá nervosismo, dá vontade de ir embora, etc. Mas o cara que chega para fazer a prova falando assim: como eu tenho orgulho de mim, eu estou aqui jogando o jogo, eu estou fazendo o possível, se eu passar, passei, mas se eu não passar, na próxima eu estou aqui, um dia esses caras vão ter que me engolir. Ah, meu amigo, você está no caminho certo para ser aprovado. Depois que você chega com a atitude certa para fazer prova, aí sim, aí eu vou falar de revisões, de administração do tempo, de técnicas para não ter branco, de técnicas para chutar. Até isso tem. Tudo isso tem no livro. Mas o primeiro passo é a atitude. Você tem que mudar atitudes, as atitudes vão mudar os comportamentos mudados vão mudar os resultados. E eu tenho toda a convicção do mundo que o dia que você pagar o preço, o seu preço individual, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Há um verso na Bíblia, Provérbios 22, verso 29, que faz uma pergunta. Fala assim: viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. O que eu quero dizer para você é que se você for diligente na sua obra, e a sua obra é aprender a estudar, aprender a se organizar, estudar a matéria,
fazer questões e ficar fazendo concurso e fazendo os aperfeiçoamentos até chegar lá, você vai ser colocado entre os reis. Só não passe em concurso 3 tipos de pessoas. Se você não tiver nesses 3 casos, você chega lá um dia. Primeiro caso de pessoas que não passam em concurso: os que falecem. Se morrer, não passa. Não criei ainda uma solução para isso. Segundo caso de pessoa que não passa: o cara que desiste. Se desistir, não passa. Ou passa se for o cara que desistir igual eu desistia. Eu desistia e passava 1, 2 dias, falei, onde que eu vou arrumar salário, onde que eu vou arrumar emprego? Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir da desistência. Gente, você pode ter uma noite, você não aguenta mais, você surta, aí você rasga as apostilas, rasga o livro, grita, fala, eu nunca mais faço concurso, sai pela rua, se embebeda, faz o que você quiser. No outro dia de manhã, pega o durex, cola as apostilas, cola o livro e vai meter a cara para passar no concurso. Esse cara passa. Mas o que desiste mesmo, não passa. Terceiro cara que não passa, terceiro tipo, o cara que não faz ajuste, o cara que não faz melhora, o cara que está ouvindo eu dizer, olha, conserta aqui, seja teu aliado, administra o teu tempo, organiza o teu horário, treina a questão, e o cara não muda. O cara é teimoso no erro. Porque você tem que ser teimoso no acerto. Não passei nessa, tudo bem, mas eu vou ser teimoso, eu vou fazer tudo direitinho de novo, que na próxima a minha nota aumenta. Aí na próxima a nota baixa, aí ele vai falar assim, não, tem uma parte lá do livro do William, que o William disse que a nota ela varia um pouco de acordo com as circunstâncias, mas que, então que uma nota que aumente ou que suba, não é o suficiente para te dar um resultado, para te dar uma avaliação. Se você começa a fazer várias provas, aí sim o resultado do conjunto das provas diz alguma coisa. O diligente não é o bonito, não é o rico, não é o inteligente, não é o de olho azul, não é o que usa roupa tal, não é o que mora perto, não é o que tem mais tempo. O cara que vai para a lista de reis e não para a lista de reprovados é o cara que é diligente. Seja diligente que você chega lá. Outro verso, Provérbios 14:4, fala o seguinte: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. Imaginem um lavrador nos tempos antigos. Ele tinha que escolher, se ele resolvesse ter boi, o boi ia ajudar no trabalho, mas o boi ia dar trabalho para ele, ia sujar o estábulo, ia ter que tirar carrapato, ia ter que alimentar. Boi dá trabalho, mas boi dá uma colheita abundante. Hoje em dia o fazendeiro tem a mesma opção, mas aí já não é o boi, é o trator. Olha, se quiser ter trator, meu amigo, tem problema de comprar o trator, de financiar o trator, de fazer a manutenção do trator, de colocar óleo, de colocar óleo diesel, de fazer... fazer seguro. Trator dá muito trabalho, mas o trator aumenta a produção. Você que está me ouvindo, se você resolveu fazer concurso público, eu quero te dizer de antemão, você botou um boi, um trator dentro da tua vida. Vai te dar muito trabalho. Vai te dar dor, mas a dor é temporária e o cargo é para sempre. Porque você vai, eu te garanto, colher com abundância. E é melhor você pagar o preço agora de botar o boi dentro da tua vida, botar o trator dentro da sala e daqui a pouco estar colhendo e ter o seu emprego, do que agora você preferir a tranquilidade de não ter boi, de não ter trator, e daqui a alguns anos você olhar para trás e falar, poxa, e se eu tivesse tentado? E se eu tivesse me esforçado o suficiente? Minha vida estaria resolvida agora. E eu quero muito que você resolva a tua vida profissional, porque há outras vidas a serem vividas. E quanto mais cedo você resolver a profissional, mais fácil fica resolver outros problemas. Então, tenha o boi para você ter uma colheita abundante. Se você tivesse tempo agora, só 5 minutos de vida, para quem você ligaria, o que você diria, o que você está esperando? O assunto é concurso, o concurso é importante, mas o que tem na sua vida hoje que está mal resolvido? Tenta resolver. A ideia é o seguinte, muita gente morre, morte súbita, nem percebe que morreu. Esses caras não têm oportunidade de pensar a sua vida. Aqueles marinheiros tiveram a oportunidade. E você tem essa oportunidade, mas
como não foi para os marinheiros do submarino Kursk no ano de 2000, mas como foi para os marinheiros agora no ano de 2005, e como pode ser para você, a cada hora, no grande submarino chamado Terra, você pode parar e falar assim, o que eu estou fazendo da minha vida? O grande conceito é você ser capaz de, se você morrer agora, você fala assim, poxa, eu curti a minha vida, eu aproveitava as coisas que eu gostava, e eu estava preparando uma vida melhor para o futuro. O concurso público, ele é extremamente interessante, porque ele assegura para você, no futuro, uma vida melhor. E isso é uma responsabilidade de qualquer pessoa que está num submarino que ainda não afundou. Você preparar o futuro. Então, prepara o seu futuro, o concurso é uma grande opção. Agora, nessa caminhada, seja para não se arrepender caso você morra no meio do caminho, seja para você ter uma vida mais equilibrada e, consequentemente, ser um candidato mais equilibrado, mais harmônico e conseguir render mais no estudo e aguentar mais tempo estudando, não perca a oportunidade de ter algum tempo com as pessoas que você ama, de cuidar do seu corpo, porque se você não cuidar do seu corpo, meu amigo, onde é que você vai morar? De cuidar da sua estabilidade emocional, de cuidar da sua relação com Deus, de cuidar da sua relação com o próximo, porque a gente não sabe quando que a gente sai do submarino Terra. Nessa conversa que é sobre concurso, eu quero te parabenizar. Que você está há mais de 1h30 ouvindo alguém falar sobre concurso e só faz isso quem quer passar em concurso. Só isso não é o suficiente, tem que colocar em prática as técnicas, tem que aguentar um tempo aplicando as técnicas. Mas mesmo assim, você saia dessa conversa com a minha admiração e os meus parabéns, porque pelo visto você está pagando o preço e você, se continuar assim, vai chegar lá mais cedo do que você pensa. Agora ouça o conselho de alguém que já fez concurso. Nessa caminhada, você não precisa sentir tanta dor. Se você colocar em prática as técnicas, você vai ver que vai ficar menos doloroso. Não menos trabalhoso, é trabalhoso, mas vai doer menos. E nessa caminhada, não perca a oportunidade, e eu perdi elas algumas vezes, de aproveitar as pessoas que você ama, porque às vezes elas passam antes que você perceba. E você mesmo pode passar antes que você perceba. Por isso, aproveite a sua vida. Essa foi uma conversa de pouco mais de 1h30. Foi uma conversa onde eu toquei nos pontos essenciais. É uma conversa que eu sei que, se você colocar em prática 1% do que eu falei, uma ideia que eu tenha falado, que você está fazendo do jeito errado ou do jeito menos produtivo, e começar a fazer do jeito mais produtivo, eu sei que vai dar resultado. Mas tem muita coisa que eu falei que eu gostaria que você experimentasse. Não precisa acreditar em mim, duvida de mim, experimenta. E aí a técnica do William Douglas virou a sua técnica. E aí você vai falar, olha, eu testei isso, isso funciona, isso melhorou meu desempenho, e daqui a pouco eu estou mais perto. E tudo que a gente quer é estar mais perto daquilo que a gente quer. Seja o cara diligente, seja o cara que bota o boi na fazenda. Seja o cara que tem uma vida abundante, uma colheita abundante, porque você merece isso e as pessoas ao seu redor merecem isso também. Melhore esse mundo onde você está, porque afinal de contas a gente ainda vai passar algum tempo nele. Tá ok? Muito obrigado, fiquem com Deus.